arte, meu nome é Meire, sou do canal Meire Brentan e estou aqui hoje mais uma vez nesse espaço da Silvinha Borges para trazer para vocês mais uma ideia aí de artesanato e dessa vez com caixa de MDF e adesivagem. Então vamos ao passo a passo. Para essa ideia eu tirei um desenho da internet. Escolhi esse desenho aqui já colorido, coloco uma placa de PVC, um plástico transparente, tem que ser um plástico mais durinho, coloco sobre o desenho e agora eu vou trabalhar fazendo um contorno utilizando essa tinta adesiva, essa tinta é da Eliane Tanelli. Primeiro eu vou fazer o contorno em todo o desenho, aguardo a secagem de mais ou menos 20 minutos e depois eu venho preenchendo com as outras cores. E aqui depois dos 20 minutos, o contorno e essas pintinhas brancas já estão mais ou menos secas. Aí então eu posso vir fazendo o preenchimento com a outra cor. Dessa maneira, uma cor não vai manchar a outra. Aqui então eu estou utilizando a tonalidade laranja e depois eu vou preencher o restante com o amarelo. Depois que eu preenchi todo o desenho, eu venho com o próprio tubinho da tinta, dou umas batidinhas embaixo da placa de plástico para acomodar toda a tinta. Vou aguardar a secagem aqui de no mínimo 12 horas. Aqui, no dia seguinte, eu deixei para continuar então esse trabalho, ele já está todo seco, ele fica assim, desse lado ele fica com uma textura e do outro lado, como está sobre a placa de plástico, ele fica bem lisinho. Agora, depois que eu fiz, eu vou aguardar e vou trabalhar então com a caixa. Vou preparar essa caixa para depois fazer a aplicação do desenho. Começo então tirando as ferragens da caixa. Para pintura eu vou utilizar um PVA da cor branca, vou pintar todo o interior então dessa caixa. Agora eu vou utilizar esse stencil, vou destacar aqui uma figura de borboleta. Aqui eu vou fazer um desenho no interior da tampa e do fundo da caixa também. Se você não tiver um stencil de borboleta, pode ser um stencil de folhinhas ou apenas você pode vir fazendo uma chuva americana. Ou então, se você não tiver aí nenhum stencil e nem souber fazer a chuva americana, é só deixar a caixa do jeito que está. Aqui eu quis então dar um colorido, dar uma graça, então eu tô fazendo esse efeito aqui no interior dela. Para bater eu utilizei uma tinta PVA da cor amarelo ouro.
Agora, no exterior da caixa, vou utilizar esse papel de scrapbook, um papel com motivos de poá. Ele é branco com bolinhas pretas. Já recortei aqui os tamanhos que eu vou utilizar. Vou unir aqui a tampa com a parte de baixo, com o auxílio de uma fita crepe. E aí eu vou passando a cola branca e vou colando os pedacinhos de papel. Nesse momento, eu também venho retirando as rebarbas com auxílio de uma lixa de unha. E aqui na parte de trás, eu já aproveito para marcar os buraquinhos da ferragem. Então, eu venho com o agulhão, procuro aqui o buraquinho, posiciono a ferragem, dessa maneira fica mais fácil para eu achar os outros furinhos. E depois, com o estilete, eu acho aqui a abertura da tampa, a divisão entre a tampa e a caixa, passo o estilete com cuidado e faço a separação, então, da tampa da caixa. E faço o acabamento também aqui na parte da tampa e depois também vou fazer o mesmo processo na parte de baixo da caixa. Com um pincel de chanfrar pequeno e um pouquinho da tinta preta, eu molho a pontinha do pincel na água, tiro o excesso da água, pego um pouquinho da tinta, tiro também o excesso num pedacinho de papel e vou fazendo esfumado. Aí eu vou fazendo então esfumado aqui nos cantinhos, nessa parte de baixo. E em volta do papel eu utilizo o pincel Pituá e vou fazendo esfumado. Dessa forma ele vai disfarçar essa parte aqui em que eu passei a lixa e vai dar um acabamento. Agora, só posicionar, então, as dobradiças e fazer o fechamento da caixa. E agora, eu dou um acabamento utilizando um verniz acrílico fosco. Passo com um rolinho de espuma, dessa maneira, ele vai impermeabilizar o papel. E eu vou envernizar tanto por fora como por dentro da caixa. Para os pezinhos
eu utilizo para esse tipo de caixa, eu gosto de utilizar meia pérola, são meia pérolas grandes. Faço a colagem com uma cola instantânea. E agora, vou retirar então o desenho da placa com cuidado e vou posicionando sobre a tampa. Interessante desse trabalho com adesivagem é que a gente não precisa utilizar uma cola, é só retirar aqui da placa e colocar sobre a superfície que a gente vai trabalhar. Ele adere perfeitamente sem a necessidade de utilizar cola. E aqui, para fazer uma composição, eu faço um complemento utilizando meia pérolas. Aqui na parte de baixo, resolvi fazer uma decoração com um cordão de São Francisco. Coloquei também aqui uma meia pérola, aqui na parte onde poderia ir um puxador. E aí, gente, gostaram então da ideia de hoje? Essa ideia é ótima para você tirar inspiração aí, fazer para vender ou presentear. Então, mais uma vez, espero que vocês realmente tenham gostado. Beijo e até a próxima!